Você estava falando sobre sofismas, falso evangelho, mentira. E dentro do mundo evangélico, vamos dizer, hoje a gente sofre com hipergraça, falso evangelho, a deturpação do evangelho que vai legitimizar uma conduta moral que não é bíblica. Como, a pergunta é, isso também acontece dentro do mundo católico? Ainda tem pessoas, tem teólogos católicos defendendo a hipergraça, ou se isso na tua visão é uma questão mais evangélica, isso ou também... isso é só nossa? Não, mas assim, a hipergraça como tal é um fenômeno mais evangélico mesmo, né? Só que existe uma teologia moral liberal que, por exemplo, desmistifica o pecado, que naturaliza a graça, numa linha assim de uma certa anistia para os comportamentos ilícitos. Essa seria a palavra, né? Bota tudo na conta da cruz e vamos para frente. Isso. E isso é um absurdo, né? Então, só que há uma diferença de ênfase. No caso da hipergraça, é como se a pessoa aceitasse Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Ok. Ou seja, ele não é só o meu Salvador. Não. Ele é meu Kyrios. Exato. Meu dono. O Novo Testamento é claro. E ele salva sendo o Senhor, né? Exatamente. E quando a salvação como consciência entra em mim, não pode haver convivência com o pecado. E é uma experiência assim, real. A gente vê isso na vida de todos os santos, de todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles foram aprofundando a consciência de pecado, entraram num nível de arrependimento muito profundo, até os pecados mínimos começaram a incomodá-los porque eles eram chamados para uma comunhão maior com Deus e um nível de humildade maior, um nível de entrega, de despojamento, de pobreza, de abandono nas mãos de Deus, de viver de fé. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por essas experiências de purificação pelas quais eles foram se tornando homens espirituais. Agora, qual que é o jeito de se impermeabilizar para ser um homem espiritual? Esse tipo de doutrina. Que diz, não, a cruz é um verniz para que eu continue no pecado. Era uma salvação só escatológica, ela não é uma salvação histórica. Entendi. Quer dizer, Jesus vai me salvar no fim dos tempos e como sucedâneo da transformação que ele quer fazer em mim, inventa-se uma noção falsa de amor. Vejam, um teólogo católico muito renomado, chamado Garrigou Lagrange, eu li um parágrafo dele que me deixou muito impressionado. Ele diz assim como falsificar uma moeda de grande valor é mais grave do que falsificar uma moeda de baixo valor, a mais grave falsificação dos tempos modernos é trocar o ágape do evangelho pela filantropia humanista. Uau. O que estão fazendo hoje na igreja moderna? Eles estão chamando de amor a aceitação humana. Só que o ágape do Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O ágape do Novo Testamento, primeiro, ele é sobrenatural. É Deus que derrama em nossos corações. Né? Como diz Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é algo meu. Divino. É algo divino. É algo, portanto, que é espiritual. É algo, portanto, que me tira do domínio da escravidão da carne, que obrigatoriamente me leva para uma dimensão que é a melhor dimensão que existe para o ser humano, que é a da comunhão com Deus no espírito. Agora, se eu vejo uma pessoa atolada na carne, se eu vejo uma pessoa infeccionada de pecados carnais, e eu não tenho a caridade, eu não tenho o ágape de chegar nessa pessoa e dizer, meu irmão, vamos sair disso. Eu vou te ajudar. Está errado. Vamos nos entregar a Cristo de verdade, vamos orar. Se eu não tenho essa caridade, eu simplesmente não estou no amor do Novo Testamento, é uma outra coisa. Falsificou-se o amor. Então esse é um tipo de luta que você, como sacerdote católico, também está totalmente inserido como qualquer pastor evangélico. O tempo todo, porque hoje em dia parece que amar
é simplesmente você... Eu até preguei esses dias num ajuntamento que nós tivemos em Mato Grosso do Sul, que hoje nós trocamos a conversão pela aceitação. E as pessoas, se elas quiserem, elas sempre encontrarão uma teologia adaptada para o seu pecado. Agora, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso é humanismo, aliás, de muito baixo nível, porque os pagãos, até os pagãos, tinham certa virtude, hein? Quando Paulo escreve a primeira aos Coríntios, lá no capítulo 6 ou 5, não me lembro, acho que 5, quando ele denuncia o incestuoso, ele fala, nem entre os pagãos se faz isso daí. Porque os pagãos, eles tinham um certo apreço, os epicuristas, etc., pela sobriedade, um certo apreço pela vida austera, pelo sacrifício, pela castidade. Tinham em conta isso. Agora, os cristãos de hoje estão pior do que os pagãos do passado. Uau. O que nós estamos vivendo não é um retorno ao paganismo, é um retorno à barbárie. É uma coisa pior do que o paganismo. E as pessoas acham que simplesmente você joga o evangelho por cima disso com açúcar de confeiteiro e que tudo vai ficar santificado. Não vai. Não vai. Porque é o que diz Jesus, né? Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer. Eu tenho que tê-lo como Senhor mesmo. E eu mostro quem é o meu Senhor, não pelo que eu digo, mas por quem eu sirvo. Fruto de arrependimento. Porque não poder servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e a mamon. Se você serve a Deus, então você está mostrando com obras que você está realmente ali debaixo do discipulado de Cristo. Senão, você está servindo a você mesmo. Muito forte.